Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Rei das nações, quem não te louvará? Quem não temerá o seu nome? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Exaltado para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o teu nome para sempre, Jesus. Nós fazemos a ti um trono de adoração nesta noite, Pai. Recebe as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer.
da tua vontade, Senhor, o teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 O céu da tua vontade, Pai, o céu do teu querer. Vem a tua vontade em nós. Vem o teu reino de cura, teu reino de libertação. Nós queremos, Senhor, nós queremos tua vida em nós. Nós queremos andar em novidade de vida. Nós queremos ser transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus que se manifesta neste lugar, nesta noite. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, reino de vida, reino de cura sobre nós. Senhor, levanta uma igreja cheia do teu poder, Pai. É o reino teu, é o poder, tua é a glória sempre. Amém. É o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra como nos céus. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia, sacia a nossa fome, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como imitamos os seus passos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu, somente teu, totalmente teu é o reino e o poder e a glória, toda a glória para sempre. Amém.
Jesus. Nós queremos a tua vontade, Senhor. Nós queremos o teu reino, Senhor. Nós queremos cumprir o teu querer. Nós queremos cumprir o teu id, meu Deus. Em nome de Jesus, nos capacita nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado E tu és meu, pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus, Senhor. Derramamos, Senhor, o nosso louvor sobre Ti. Derramamos, Senhor, as nossas vidas sobre Ti. Derramamos a nossa adoração sobre o Teu altar, Pai. E reconhecemos, ó Deus, quem Tu és. Reconhecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto
até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade de Deus nos seguirá, aleluia, todos os dias das nossas vidas, aleluia. Glória a Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Por favor, acendam as luzes. Eu queria que você, meu irmão, abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios fica depois de Salmos. Salmos é o livro que fica no meio da Bíblia.
Se você achar Salmos, o próximo livro é o livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico que já existiu. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Vai aparecer na tela para você. Mas eu sei que tem alguns irmãos que gostam de conferir na própria Bíblia, tá certo. Eu vou esperar, vou aguardar. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Pode se assentar. Meus irmãos, este é um assunto que a gente sabe, principalmente para aquele que ainda não é cristão, é um assunto delicado. Muitas vezes é um tabu, é um assunto meio polêmico, mas é uma realidade. Toda a comunidade, toda a congregação, toda a igreja, ela muitas vezes ela é mantida através das ofertas voluntárias. E aqui nós temos falado há muito tempo que, por mais que os pastores, biblicamente, têm direito de receber um salário, nós, os pastores da Igreja Comunidade Evangélica do Servinho, decidimos, assim como o apóstolo Paulo, abrir mão de receber um salário da igreja, para que a gente não seja pesado a ninguém, para que o evangelho não tenha nenhum tipo de embaraço, que a gente consiga pregar sem nenhum tipo de desconfiança ou nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Então, essa igreja arrecada ofertas, tem muitos irmãos que são dizimistas, que dão 10% da sua renda, mas aqui, que fique bem claro, não é algo obrigatório. Nós não colocamos medo em ninguém, dizendo que o gafanhoto vai devorar, e nem motivamos ninguém pela ganância, dizendo que se você der, você vai ficar rico, nada disso. Nós sabemos que Jesus, o nosso mestre, ele viveu neste mundo de maneira humilde, de maneira simples. Ele poderia ali no primeiro milagre começar a cobrar, mas ele não cobrou e ensinou os discípulos a fazer a mesma coisa. Ele disse: vocês receberam de graça, então de graça vocês também têm que dar. Vocês vão curar, vão libertar pessoas e pregar o evangelho da salvação de graça, pois assim vocês receberam. Então, assim essa igreja procura viver, com todas as suas falhas e limitações, é assim que a gente procura viver. Mas a gente sabe, meus irmãos, que o salão tem o aluguel, tem a luz, tem a água, tudo que vocês estão vendo aqui, de aparelho de som, de ar-condicionado, de cadeiras, é fruto de ofertas generosas. Além disso, meus irmãos, nós temos famílias que são assistidas, que são abençoadas através da comunidade evangélica do Servinho. Já tem um tempo, aliás, desde a fundação desta igreja, a prioridade é sempre ajudar os pobres e necessitados. Então, eu costumo falar, é uma atitude até um pouco ousada, eu costumo dizer que se for para escolher entre pagar o aluguel e ajudar uma família, a gente ajuda uma família. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, foi isso que Jesus nos ensinou, e isso está repleto tem muitos textos, desde o Antigo até o Novo Testamento, falando sobre a generosidade, o cuidado com aqueles que são necessitados. E esse texto que nós acabamos de ler fala sobre um segredo da pessoa que dá generosamente, sem reter, sem ter medo de que vai faltar. E o que acontece? Essa pessoa acaba prosperando. E nós sabemos que isso é a lei da semeadura. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Que se você semear com abundância você vai colher. E isso não serve só para dinheiro, serve para tudo. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear ódio, você vai colher ódio. Se você semeia desonestidade, trapaça, é isso que você vai colher para a sua vida. É uma lei universal. Todo ser humano, por mais que tente, não consegue escapar dessa lei. Então, meus irmãos, se você quer ser uma pessoa cada vez mais abençoada por Deus, quer que Deus continue suprindo as suas necessidades, e eu tenho certeza, olhando para cada um aqui, eu sei que todo mundo aqui está comendo, todo mundo tem o que vestir, todo mundo tem um lugar para morar. Sabe por quê, meus irmãos? É a misericórdia de Deus, a graça do Senhor tem nos alcançado, o Senhor tem te abençoado. E eu tenho visto pessoas que têm sido cada vez mais abençoadas, e eu sou uma delas. Desde pequenininho,
Eu sempre procurei, aprendi com os meus pais, aprendi com a palavra de Deus, sempre aprendi esse segredo que nós precisamos ajudar o nosso próximo. Se nós não ajudarmos o nosso próximo, se não dermos alívio aos outros, também não vamos receber alívio no momento que precisarmos. Tem um outro texto que diz que aquele que dá generosamente ao pobre está emprestando a Deus. A Deus. Você lembra que Jesus disse que quando ele voltasse, ele ia dizer para algumas pessoas: olha, você pode entrar na eternidade porque eu tive fome e você me deu de comer. Tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me deu roupas para vestir. Estive enfermo, você me visitou. Estive preso, você foi lá até mim. E as pessoas vão falar assim: mas quando que eu fiz isso, Senhor? Toda vez que você faz a um desses pequeninos, a qualquer um dos seus semelhantes, é a mim que você está fazendo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, essa igreja gostaria, e eu tenho certeza que é o desejo de cada um, a gente tem esse objetivo de continuar ajudando cada vez mais. Que a gente seja uma igreja conhecida pela generosidade. Sabe por quê, meu irmão? Vidas serão abençoadas. O evangelho será pregado com mais facilidade. E você, meu irmão, que é generoso, acaba sendo abençoado por tabela. Não tem jeito. Então, meus irmãos, nós não obrigamos a dar dízimo, mas também não proibimos. Se você quiser dar o seu dízimo, se você só não venha com o argumento da lei, porque o dízimo da lei era para a religião judaica. E nós somos do cristianismo. Então, no Novo Testamento, nós entendemos que aquilo que o Senhor coloca no teu coração, aquilo que você deseja dar voluntariamente, não por força, não por obrigação, é isso que agrada ao Senhor. Então, se você quiser voluntariamente dar os seus 10%, você dê. Se você tiver condições de dar mais, você dá. Se você não tiver condições de dar nada, não se preocupe, porque nós vamos orar e abençoar você da mesma forma. Amém? Fique em paz em relação a isso. Então, nesse momento, nós vamos ofertar. Os pastores, inclusive, da igreja também ofertam. Nós não recebemos e, até para uma questão de exemplo, nós ofertamos, porque entendemos que a obra de Deus carece e vidas estão precisando. Amém? Vai passar agora ali no telão a chave Pix. Para aqueles que não têm, às vezes não têm condições e deseja fazer, você pode pegar o seu celular, fazer um Pix para a comunidade evangélica do Servinho. Eu tenho certeza que vidas serão abençoadas através da tua oferta generosa. Os avisos também vão passar logo na sequência. Preste atenção, em nome de Jesus. Aqueles que quiserem podem ofertar aqui no ofertório. Tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar.
Só quero reforçar um aviso, 2 avisos, né? Essa semana, então, tá tudo certo, irmã Sinira? Segunda-feira amanhã? Então, essa semana vai ter 2 cultos nos lares. Então, segunda-feira na casa da irmã Sinira e sexta-feira, tudo certo? Na casa da irmã Nair e do irmão Severino. Essa semana, então, segunda e sexta vai ter culto nos lares. Geralmente é uma semana intercalada, mas semana calhou dos 2 lares ter culto. Outro recado que eu quero falar é para todos os homens. Quantos homens nós temos aqui hoje? Eita! Esses homens são... Quantos homens nós temos aqui hoje? Isso, levanta a mão aí, meu. Quantos homens? É homens. Deus nos chamou. Então, quantos homens aí gostam de café? Todo mundo, né? Todo homem gosta de café. Então, Deus nos deu essa estratégia. Até hoje a gente não tinha nenhum trabalho aqui específico para homem. Então, agora, no dia 26 de junho, tá aí na tela? Só põe lá na... pausa aí no... Então, pausou. Agora pausou. Dia 26 de junho, às 19h30, nós vamos ter o nosso encontro que vai se chamar Café na Mesa. Amém? Nós, homens, iremos estar ao redor de uma mesa, tomando café e batendo um papo, conversando a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas como homens. Amém? Então vai ser a última segunda-feira do mês. Eu gostaria de ver todos os homens, exceto aqueles que estão visitando aí, né? Tem alguns que estão de longe, mas aqueles que estão aqui, que são aqui do Servinho, que são aqui de Sales, eu gostaria de ver todos vocês. Vai ser, eu esqueci de pôr o local aí, né? Vai ser na casa da irmã Esther e do irmão Moacir. Na casa do irmão Esther, não, só do irmão Moacir. É de homem, então é na casa do irmão Moacir. É aqui no Jardim Itália. Amém, meus irmãos? Segunda-feira, dia 26 de junho. Caso coincida, eu não vi a data, caso coincida de ter o culto na casa da irmã Sinira, então a gente vai adiar e deixar para a próxima segunda. Tá certo? Combinado? É só isso, vamos para a palavra. Feche seus olhos, meus irmãos. Senhor Deus, nos dê a Tua palavra, fale poderosamente aos nossos corações. Estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Nós te pedimos que o Senhor repreenda no nosso meio todo ruído, toda interferência, tudo aquilo que Satanás tem tramado, tem forjado para que essa palavra não possa ser transmitida de forma clara e audível. Seja repreendido agora e que o Teu Espírito possa ter liberdade para agir, para falar aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Quantos? Quantos aqui já ouviram a voz de Deus de alguma forma, de alguma maneira? Eu já ouvi. Eu já ouvi claramente. E hoje à tarde estávamos ali, no serviço, eu, irmão David, o irmão Henrique, e naquele bate-papo eu pude ouvir também a voz de Deus, né, irmão Henrique? Quantas coisas que Deus faz por nós. E Deus, Ele fala conosco de várias formas. Então, essa semana, eu me peguei me indagando, porque eu estava reparando que eu não estava conseguindo me dedicar às minhas leituras, aos meus devocionais, e eu falei, tem algo estranho. Algo não está certo. E aí eu estava falando comigo mesmo, eu falei, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu estou precisando ouvir a voz de Deus. E aí, de repente, eu me deparo com um vídeo de um grande escritor, pregador, muito famoso, que por sinal faleceu essa semana, que chama Tim Keller, ou Timothy Keller, mais conhecido como Tim Keller. E nesse vídeo, esse homem falando ali para pastores e pregadores, e ele fala de uma coisa que está faltando nos dias de hoje, quanto à questão da pregação, das mensagens que são transmitidas nas igrejas.
E ele falava que uma das coisas que é fundamental para um pregador é o pregador pregar com o coração. É fundamental um pregador, para pregar aquilo realmente com aquela unção e com aquela coisa, com aquela expectativa, e que gere algo ao seu ouvinte, ele precisa pregar com o coração. E eu comecei a pensar nisso, e isso caiu ao meu coração, e eu falei, eu preciso disso. E comecei a lembrar das experiências que eu já tive com Deus. Todas as experiências que eu já tive com Deus estava relacionado justamente com ouvir a voz de Deus. Quantas respostas que eu já tive ouvindo a voz de Deus. Quantas vezes eu ouvi Deus falar comigo de diversas formas. Então eu pus isso no meu coração e eu falei, isso é um assunto bom para falar para a igreja hoje. Porque se tem algo que eu posso falar com o meu coração hoje, é das experiências que eu tive ouvindo a voz de Deus. E como Deus ele fala de diversas formas e diversas maneiras. Então eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Como que nós identificamos a voz de Deus? O que eu faço para ouvir a voz de Deus? De quais maneiras Deus fala comigo? De quais maneiras Deus pode falar com você? E aí eu não podia deixar de ir até a Bíblia para obter essas respostas. E a primeira resposta sobre a questão de que maneira Deus pode falar com a gente está lá em 1 Samuel 3, do versículo 2 até o 14. NVT. 1 Samuel 3, de 2 até o 14. Está lá no telão. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. O menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel! Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu, meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Pode ir. Eu o adverti de que castigaria a sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem ofertas. De que maneira que Deus fala conosco? Uma das maneiras a gente aprende com Samuel é de forma clara e audível. Tem vezes que nós ouvimos uma voz. Essa voz vem e é a voz do Senhor.
Até hoje, Deus ele pode falar assim. Eu creio. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus ele pode muito bem falar com você. Através de uma voz, através de uma consciência. Então Deus ele fala de forma clara e audível. Eu tive uma experiência recente a respeito disso. E na hora a gente ouve essa voz e a gente tem a tendência a duvidar, né? Não acreditar. A gente estava vivendo uma situação, esperando aqui chegar o nosso irmão Ziel e a nossa irmã Zefa. E estava num dilema para eles conseguirem se mudar para Sales. Eu estava, se eu não me engano, aqui na igreja. E a gente falando sobre isso e pensando. E eles estavam aqui apenas visitando. Voltando para sua casa lá em São Paulo, esperando uma resposta de Deus. Se era para eles virem para Sales para morar. E veio uma voz e falou, 15 dias. Eu, 15 dias? Falei, meu Deus, que loucura é essa? 15 dias? Não tinha nada certo, meus irmãos. 15 dias, como que alguém lá de São Paulo, em 15 dias, iria conseguir vir morar aqui em Sales, em 15 dias, sem ter nada certo, sem ter uma casa direito? A gente tinha alguns planos. E lá o imóvel dele precisava ser alugado. E essa voz veio e falou 15 dias. Amém. Não falei para ninguém. Fiquei quieto. Naquela semana começou a acontecer algumas coisas. E começou a aparecer pessoas para visitar o imóvel, para alugar. E tinha uma casa que tudo certo já para eles mudar. Aí estava tudo certo. Eu falei, opa, aquela voz era de Deus. Está dando tudo certo. 15 dias eles estarão aqui. De repente, quando já estava tudo certo, já os móveis desmontados, né? Tudo já encaixotado. A casa que estava tudo certo, a mulher falou, não vou mais alugar essa casa. Aí, o irmão Ziel, a irmã Zé falaram, opa, isso é uma resposta. Não vamos mais para Sales. E aí como fica aquela voz que falou comigo 15 dias? 15 dias? Eu sei que, meus irmãos, foi um rebuliço. A gente se entristeceu, orou, chorou e tal. Resumindo a história, do dia que eles saíram daqui de Sales ao dia que eles chegaram com o caminhão de mudança, deu exatamente 15 dias. Meu irmão, o nosso Deus continua falando de forma clara e audível. Basta você se atentar e se alinhar. Mas eu sei que muitas vezes nos deixa confundidos. E o meu objetivo nessa noite é responder a essa pergunta. Como que eu posso identificar quando é Deus que fala comigo? Mas, seguindo o exemplo, tendo uma outra forma de Deus falar, a gente vê lá em 1 Samuel também. No 3, continua no 3, a partir do versículo 19. Olha uma segunda forma que Deus ele fala conosco. Primeiro Deus ele chama Samuel, né? Estamos em Samuel. Deus chama Samuel. Com uma voz clara que ele ouve, mas não reconhece. Tem dúvida se é Deus. Só que depois desse episódio, continuando, olha o que acontece. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. Pode ir, até o 21. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. A segunda forma que eu posso ouvir a voz de Deus é através de um profeta, através de uma pessoa. Quantos já ouviram, receberam profecia de pessoas? Quantos já ouviram Deus usar uma pessoa para trazer uma resposta do Senhor? Quantos? Então, a segunda forma que Deus ele pode falar conosco é através de um profeta. E aí, eu lembro de vários exemplos na minha vida. Um deles, a minha mãe gosta muito. Eu estava
tinha acabado de sair do colégio e já entrei na faculdade. Só que eu não estava muito feliz, não queria, não era bem isso que eu queria. E um dia um profeta de Deus, lá na casa da minha mãe, falou assim: não largue a faculdade. Falou claramente: Deus manda te dizer, não largue a faculdade. E o que eu fiz? Larguei a faculdade. Pode ser que hoje eu poderia, profissionalmente falando, estar muito melhor. Mas eu não ouvi a voz de Deus. Mas Deus me alertou: não largue a faculdade. E eu larguei. Outro exemplo que aconteceu na minha família foi a respeito da compra da casa da minha mãe, lá em São Paulo. Estávamos querendo uma casa, morávamos num apartamento, e a gente começou a procurar uma casa, e achamos aquela casa dos sonhos. Era um sobrado, né, irmã Carmen? Nós olhamos para aquele sobrado e falamos: é isso. Oh, coisa maravilhosa. Uma rua perfeita, um sobrado novinho. Falamos: é isso que Deus tem para nós. E já fazendo planos e dando tudo certo, de repente Deus usa um profeta e fala: não é esta casa. Meu irmão, numa hora dessa, você tem vontade de bater nesse profeta, porque não é a resposta que você está querendo. Você fala: peraí, que isso? Às vezes é loucura da cabeça dele, está tudo certo, olha, casa perfeita, numa rua boa. E aí a gente foi para uma outra casa, que já não era um sobrado, uma casa normal. E esse profeta falou: é essa casa que Deus tem para vocês. Naquele momento ninguém entende nada. Meus irmãos, depois de um tempo, a gente já dentro dessa casa, a gente voltou a passar naquela rua que tinha aquele sobrado. Aquela rua, pensa numa bagunça, com aquela zoeira, aquele funk comendo solto, tinha um bar na frente, e era uma rua que quando a gente viu era perfeita, mas passou um tempo, Deus sabia o que ia virar aquela rua. Então Deus nos livrou, usou a vida de um profeta para confirmar a vontade dele. E muitas vezes eu te dei dois exemplos. Um exemplo que Deus falou e a pessoa não quis ouvir. E o outro exemplo, Deus falou e a pessoa ouviu. E porque ouviu, teve um livramento e Deus abençoou muito as nossas vidas enquanto estivemos naquele lugar, né? Inclusive, hoje não está aqui. Inclusive tem uma pessoa que hoje pertence aqui à nossa comunidade, que morou naquela rua e foi alcançada porque a gente estava naquela rua. Se não estivéssemos naquela rua, pode ser que não estaria nem aqui hoje. E tanto foi abençoada como hoje está aqui, morando em Sales também. Olha como Deus faz. Então, meu irmão, Deus ele fala de uma forma clara, Deus ele fala através dos profetas. E tem um terceiro exemplo. Vê lá em Números 22, do 21 ao 34. Olha a outra forma de Deus falar. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado numa jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs no lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda.
Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Segura aí, Senhor. Olha o que está acontecendo. Balaão está indo fazer algo que Deus falou que não era para ele fazer. Como Deus é muito bom, porque Deus poderia deixar ele ir, né? E se estrepar, não. Mas Deus falou, peraí, eu falei que não é para ele ir, ele está teimando, então eu vou pôr um anjo ali no caminho e ele não vai conseguir passar. Balaão não via o anjo, mas a jumenta via. Olha que coisa, né? Isso até às vezes, já é uma lição para nós, né? Às vezes a gente se acha tanto, né? E às vezes os animais estão vendo coisas que a gente não vê. Os animais estão percebendo a vontade de Deus e a gente às vezes está pior do que uma jumenta teimando em fazer aquilo que Deus não quer que você faça. E aí, passa um episódio, a jumenta desvia, Balaão começa a bater na jumenta. O segundo fere até o pé de Balaão, aí Balaão fica doido. E o terceiro, para acabar, imagina, Balaão está ali montado na jumenta e a jumenta se senta. Então Balaão, imagina o que aconteceu com ele. Aí ele fica mas com muita raiva e espanca a jumenta. E aí Deus usa a jumenta para falar. O que eu te fiz? Por que você está tendo essa atitude? O que está acontecendo para que você possa me bater 3 vezes? 3 vezes eu estou apanhando de você sem motivo algum. Você não está entendendo? Você está sendo mais burro, mais jumento do que eu. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. Balaão, você está sendo um jumento muito pior do que eu sou de verdade. Continua. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Imagina essa cena, meu irmão. Você passando e você assistindo isso. O homem discutindo com uma jumenta. Imagina a cena. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, eu mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Para por aí. Então, com esse episódio aqui, de que forma Deus pode falar conosco? Eu sei que a maioria vai pensar através de uma jumenta. Não, não é isso. Deus, ele fala conosco através da circunstância. Deus, ele pega... A circunstância estava mostrando para Balaão que não era para ele ir para aquele lugar. Mas ele foi teimando. E a circunstância ao redor, imagina, do nada. Ele está indo montado numa jumenta, montado, sei lá, pode ser num cavalo, às vezes você está indo no seu carro. Imagina a situação. Você fala, eu vou lá e acabou. Mas de repente a gasolina acaba, o carro falha, alguma coisa acontece. E o que é isso? É Deus falando com você. Para por aí. Não prossegue. Não é isso que eu estou querendo de você. Deus, ele fala conosco através das circunstâncias. Muitas vezes a voz de Deus, a resposta que você quer, é a circunstância que vai dizer para você. Então, isso é uma das maneiras também de Deus falar com a gente. Um exemplo bom é do próprio pastor Samuel. Estava lá em São Paulo. Precisava de uma resposta para saber se viria para Sales ou não. E qual foi a resposta que ele obteve? Foi justamente a circunstância. Porque em São Paulo as portas se fecharam. Não conseguia um emprego. E de repente aqui apareceu um emprego. Olha que coisa, lá de São Paulo. São Paulo é o lugar das oportunidades. Emprego em São Paulo, aparentemente não falta. Mas lá faltou. E aqui apareceu. E ele viu isso como uma resposta de Deus. Opa, isso é uma resposta. Deus está usando a circunstância para mostrar que eu preciso estar naquele lugar. Então Deus, ele vai falar sim, através da circunstância.
E o último exemplo, o quarto exemplo, é lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha como Deus ele fala com a gente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A quarta forma de Deus falar com a gente é através da palavra de Deus. E talvez essa seja a melhor forma. É ouvir Deus através da palavra. Porque todas as respostas que nós precisamos está na palavra de Deus. Talvez essa seja a minha forma, não favorita, mas seja uma das formas que mais acontece na minha vida. Eu ouço Deus através da palavra dele. E muitas vezes a gente tem, né? Quantos já tiveram esse costume de abrir a Bíblia e falar, Deus, fala comigo? Não estou falando para você fazer regra, porque pode acontecer tanta coisa errada com isso, mas Deus ele pode falar. Porque às vezes tem um exagero, né? Tinha um irmão lá em São Paulo que toda vez para a gente subir no monte, ele falava, pastor, fale o número. Aí o pastor falava o número, ele abria a Bíblia, olhava naquele número, irmão Severino lembra, né? Irmão Valtinho. Ele olhava ali, aquele número que a gente falava e falava, aí lia qualquer coisa e falava, podemos subir. Muitas vezes Deus não falava nada, mas eu sei e tenho experiência própria que muitas vezes eu abro a minha Bíblia e Deus fala comigo. Eu falo, eu preciso de uma resposta. Com sinceridade, sabe aquela sinceridade do seu coração? Você fala, eu preciso de uma resposta. E eu lembro quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. Nós estávamos enfrentando uma situação muito difícil lá em casa. Tínhamos acabado de mudar, né? Continuando a história da casa, né? Tínhamos acabado de mudar para essa casa. E a situação apertou e naquele mês acho que não tinha nem a parcela para pagar do financiamento da casa. E minha mãe desesperada ali, triste, angustiada. Eu falei, eu vou entrar no meu quarto, vou orar ao Senhor e vou abrir a Bíblia e eu quero uma resposta. E veio a resposta exata no momento certo. Porque a situação era tão alarmante que isso tinha abalado a fé da minha mãe, tinha deixado a minha mãe meio angustiada e ela não queria nem, sabe, se dedicar tanto à obra de Deus. Isso afetou. E Deus, ele de uma forma clara, eu lembro como se fosse hoje, foi lá em Ageu, né, irmã Carmen? Lá em Ageu veio a resposta. Qual foi a resposta mesmo, irmã Carmen? Isso, a gente deixou a casa de Deus para cuidar dos próprios negócios. E Deus, ele falou de uma forma clara, para com isso, para de se preocupar com parcela, com isso que vai dar certo, com o dinheiro que tem que pagar amanhã, né? Eu estava conversando até isso, né, irmão Henrique, hoje. Quantas vezes que Deus, ele, no momento certo, às vezes sem esperar, ele dá uma resposta, ele faz aparecer dinheiro da onde a gente não espera. E às vezes a gente fica preocupado, angustiado. Mas Deus, ele continua falando. E Deus, ele fala até hoje através da palavra dele. Então, quando você precisa, meu irmão, Deus, ele vai falar com você através da palavra. Por isso é fundamental sempre a gente se dedicar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre vai ter a resposta no momento certo. Então, meu irmão, já respondemos como Deus fala, mas agora talvez seja a parte mais importante dessa pregação, que é como que eu consigo identificar a voz de Deus? O que eu faço para discernir, para saber se é a voz de Deus ou não é? Qual que é a ferramenta? O que eu devo fazer? O que eu faço? Muitas vezes eu ouço, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Muitas vezes eu vejo a circunstância, mas não sei se isso está querendo dizer sim ou não. Muitas vezes eu ouço uma voz e eu não sei se é para fazer, se é Deus, se é minha cabeça, se é loucura, se é o diabo, o que é.
Como eu faço para identificar a voz de Deus? E João 14, 26 começa a nos dar uma resposta. Olha o que diz lá em João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é a pessoa, é o encorajador. Eu vi uma outra tradução que diz é o amigo. É alguém que está aqui com uma única função, não te deixar confundido e enganado. É o Espírito Santo de Deus. João 14, 25, Samuel, volta 1. Digo estas coisas, enquanto ainda estou com vocês. Lê na mensagem, Samuel, por favor. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Vai esclarecer o quê? Algumas coisas? Só naquele momento? Não, é tudo. Tudo ele vai esclarecer. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. E eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedidas para vocês. Paz, não os deixo como... Não, tá, para por aí. O Espírito Santo é o presente que você recebeu. Talvez isso seja o maior presente que eu e você temos hoje. É ter o Espírito Santo. É ter alguém que faz a gente lembrar. É ter alguém que faz confirmar se é de Deus ou se não é de Deus. É o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós conseguimos identificar a voz de Deus. É através do Espírito Santo, meu irmão. Porque a voz de Deus não é pesada. A voz de Deus não traz jugo, não traz confusão. A voz de Deus é uma voz clara e audível. A voz de Deus é uma voz que traz paz, que traz tranquilidade. Não traz peso. É o Espírito Santo que vai te ajudar a identificar quando é Deus e quando não é Deus. É o Espírito Santo. Olha o que diz lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Olha isso, NVT. Olha porque é importante você ter o Espírito Santo. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar. Olha isso. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Volta para o primeiro, o Espírito. Quem é que afirma claramente que nos últimos tempos vai vir enganadores, espíritos enganadores? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que a gente não caia em contos de enganadores, em lendas, em cada dia, tá surgindo coisas novas. E cada vez mais está querendo se impor dentro da igreja, coisa que não tem como. É por isso que hoje em dia estão falando que precisa atualizar a Bíblia. O que é isso? O Espírito Santo já falou, se preparem que nos últimos dias vai ter gente falando que vai precisar atualizar a Bíblia. E você não precisa atualizar a Bíblia, porque o Espírito Santo é a maior atualização que existe. Se tem uma atualização boa, que está sempre atualizada e nunca vai ser desatualizada, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na sua vida não deixa você ficar enganado, meu irmão. E tem uma outra coisa para a gente fazer, para a gente saber se é a vontade
de Deus ou não. Existe outra coisa. Lá em Juízes 6, do 14 ao 21, uma passagem muito conhecida. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Olha isso. A pessoa que você olhava e falava, não, tudo menos esse. Tudo menos essa família. Se tem alguém que vai governar, que vai liderar, que vai ajudar, não pode ser Gideão nem a sua família, porque é o clã mais fraco de toda a tribo de Manassés. E Gideão é o menos importante da família dele. Continua, 16. Certamente estarei com você, disse o Senhor. Se ponha no lugar de Gideão. Deus está falando com você hoje, imagina. É você que vai ter uma incumbência. Lá no seu bairro, lá na sua casa, na sua cidade. Eu vou fazer um grande rebuliço, eu vou transformar, eu vou enfrentar tudo que tenho que enfrentar, mas vou usar a sua vida. É você que vai ser o profeta de Deus, é você que vai ser o homem e a mulher de Deus. Quantos de nós aqui ia falar amém, glória a Deus? Amém, tem alguém que ia falar. A maioria de nós iria falar não, eu não. Você acha? Como que eu vou fazer um negócio desse, sendo que eu não tenho nem certeza se é realmente o Senhor que está falando isso comigo? Como? E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Olha isso. Você vai enfrentar um exército e você vai lutar como se estivesse lutando só contra uma pessoa. Eu estou com você. E Gideão respondeu, 17. Se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Senhor, eu preciso de um sinal, preciso ter certeza. É uma responsabilidade muito grande que o Senhor está colocando para mim. Como que eu posso fazer isso sozinho? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal. Eu preciso de algo que me confirme isso. 18, por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu, ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento, depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela. Os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhes disse, coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Olha isso. Que maravilha, né? Imagina a cena. Está ali, ele colocou numa pedra. Vamos trazer para os nossos dias. Trouxe, né? Vamos trazer a melhor coisa que tem hoje. O que é, Henrique? A melhor coisa que a gente faz é a picanha, né? Coloca a picanha na pedra. Fala, vou oferecer para o Senhor hoje. É a picanha aqui na pedra. E algo tem que acontecer. Imagina, do nada o fogo do Senhor vem e consome aquela picanha. Eita nós! A gente precisa de mais alguma coisa? Todo mundo ia falar, opa, Deus respondeu. Está claro para mim. Está claro que é realmente o Senhor que está falando comigo. Para todos nós, a gente ia parar por aí. Não iria? Iríamos se contentar com isso, sim ou não? Sim, a gente ia se contentar. Mas você acha que Gideão acabou por aí? Não, Gideão não acabou por aí. Olha como esse cara era um camarada ousado. 36. Então Gideão disse a Deus, se de fato, olha, já tinha consumido aquilo ali, Gideão chega e fala,
Se de fato vais me usar para salvar Israel como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã, recolheu uma tigela cheia de água. Olha isso. Já foi uma vez, aconteceu aquilo ali, agora ele falou, me dá uma prova. Eu quero que tudo esteja molhado, a lã esteja molhada e o chão esteja seco. Amém. Deus fez. É algo extraordinário? É algo extraordinário. A gente sabe que é. Principalmente a gente que trabalha ali à noite, vem, né, aquele sereno e molha tudo. Não tem como molhar o meu carro e em volta do meu carro estar seco. Já é algo extraordinário. É algo extraordinário. Então, Gideão 39, disse a Deus, olha isso, peço que não fiques irado comigo, mas que me permita fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova, desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Olha isso. Ele usou 3 provas para ter certeza que Deus estava falando com ele. Então, meu irmão, eu sei que isso pode levar a muitas interpretações erradas. Porque a partir de hoje vai ter gente querendo prova de tudo, né? Eu já vi casos de pessoas falando assim, ó, se uma pessoa entrar de verde na igreja hoje, é a resposta de Deus que eu tenho que casar com ela. Não, Deus não vai responder isso, que isso pode ser uma grande cilada, tá? Não estou falando para você fazer isso, mas eu estou falando assim, em algumas situações, Deus ele pode ver a sinceridade do seu coração e Ele pode responder a prova que você tem para saber se é a voz dEle que está falando com você. Então Deus ele pode usar dessas 2 maneiras para confirmar. A primeira, não tem o que falar, é o Espírito Santo e mais nada. É o Espírito Santo. Mas às vezes a gente é meio Gideão. Ou às vezes a gente é meio Tomé, a gente quer ver para crer. Jesus, ele repreendeu Tomé, porque Tomé quis pegar na ferida. Não, ele só falou, ó, era melhor que você cresce sem tocar. Mas Jesus não se recusou a falar toque. Não, Jesus não recusou. Por quê? Porque o nosso Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes a gente, como ele mesmo falou, como a gente é homem de pequena fé. Como muitas vezes a gente precisa ter aquela resposta, ter aquela prova para realmente ter certeza que realmente é a vontade de Deus, que é a voz de Deus. Então, o nosso Deus gosta muito da nossa sinceridade, meu irmão. O seu Deus gosta da sua sinceridade. E é melhor ele receber essas indagações do que te deixar confundido. Ou você acha que o nosso Deus prefere que você não indague ele e fique confundido? Não, jamais. O nosso Deus não quer deixar ninguém confundido. Então ele vê a nossa sinceridade. Mas eu quero que você saiba nesta noite, meu irmão, que Deus continua falando com a sua igreja, com o seu povo, com a sua comunidade. O seu Deus continua falando com você. Basta você estar atento à voz de Deus. Ouça a voz de Deus, porque Deus continua falando com a sua igreja. Para a gente terminar, olha lá que diz João 10, 27. Já pode ficar de pé. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É isso que Deus está falando para mim e para você. Você é ovelha, você é discípulo do Senhor, então você vai ouvir a voz.
porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é e Ele quer que você siga, que você ouça, esteja atento à voz dEle, porque Ele continua falando aos nossos corações. Ele continua falando à sua igreja. Ele não vai deixar que você esteja aí andando por aí perdido, seguindo apenas uma religião, seguindo apenas uma força, um ser superior. Não, Ele quer que você siga um Deus que é Deus vivo e verdadeiro, que fala e a gente ouve, e a gente conhece a voz dEle, a gente sabe quando é o Senhor que está falando. Ele quer que você siga Ele de todo o seu coração, porque nós somos o seu rebanho, nós somos o rebanho do nosso Senhor, nós somos essas ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, e o seu pastor se chama Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Ouça a voz do Senhor Jesus, ouça a voz do Senhor Jesus, porque Ele quer falar ao seu coração, Ele quer continuar a falar e a te usar cada dia mais. Pode ser que seja como Samuel, ele comece a falar com você para que você seja a boca de Deus para falar aos outros. Amém? Feche seus olhos, meu irmão. Senhor de Deus, Senhor meu Deus, vem sobre nós agora, Pai. Vem nos visitar, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz cada dia mais. Nós queremos ouvir a Tua voz, meu Deus. Fale aos nossos corações. Fale poderosamente. Nós queremos ouvir a sua voz clara e audível. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai, através das circunstâncias. Nós queremos ouvir a tua voz ali na palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor Jesus, através da boca de um profeta. Ô Espírito Santo de Deus, começa realmente a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, para que a nossa fé, Senhor Jesus amado, não venha, Senhor, enfraquecer, mas para que nós possamos, Senhor, cada dia mais estar firmados em Ti, firmados, Pai amado, nas Tuas promessas, meu Deus. Fale, Senhor Jesus amado, a cada coração. Fale, Senhor Jesus amado, a cada, Senhor Jesus amado, situação agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Quantas respostas, Senhor, que nós estamos buscando. Quantas, Senhor Jesus amado, Senhor, respostas nós precisamos ouvir. Então fale, Pai amado, porque nós queremos estar atentos. Atentos à Tua voz. Atentos ao Teu chamar. Ô Senhor, chame, Senhor, a cada um. Vai, Senhor Jesus, despertando a Tua igreja. Assim como o Senhor fez com Samuel. Chame a cada um pelo nome, chame a cada um pelo nome, para que o Senhor possa usar, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa, Senhor Jesus amado, reinar em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Fale, Senhor Jesus amado, a esta igreja, a esta comunidade, vai dando experiências a cada um, cada dia mais, dê experiências na Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos, Pai amado, ouvir e reconhecer a Tua voz. Nós queremos reconhecer, nós queremos ouvir a Tua voz aqui, Pai amado, falando aos nossos ouvidos. Claramente nós queremos, Pai amado, porque nós servimos a um Deus vivo. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está, Senhor, inoperante, mas Ele está vivo, Ele está falando, Ele fala, Ele tem uma voz clara, Ele tem uma voz que não traz jugo, uma voz que não é pesada, mas é uma voz suave, é uma voz, Senhor Jesus amado, que traz paz, é uma voz, Senhor Jesus amado, que traz consolo, que traz, Senhor Jesus amado, refrigério. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Pai amado, e te engrandeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Ouça a voz de Deus essa semana. Tem mais um aviso? Os alimentos. Semana que vem nós vamos ter o culto de ceia, né? E toda ceia, o que acontece? Qual é o nosso dever como comunidade? Trazer os mantimentos para a gente preparar as cestas básicas, amém? Então semana que vem, não esqueça de trazer os alimentos. Amém, meu irmão? Senhor, nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Pai amado, leve a cada um debaixo da Tua mão poderosa. Livra, Senhor Jesus, protege, guarde, Senhor Jesus amado, o lar. Senhor Jesus, guarde, Pai amado, as famílias aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos leve debaixo da Tua mão poderosa, que o Senhor nos dê realmente, Senhor, um término de noite abençoado na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço. Amém, meu irmão? Vai na paz, que Deus te abençoe, que dê uma semana, Senhor, de vitória.